E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de Round Six, essa série que virou o grande fenômeno da Netflix. E eu não tô exagerando quando eu tô falando sobre fenômeno, não. Para vocês terem uma ideia, ela tá muito perto de ultrapassar La Casa de Papel como a série internacional mais vista de toda a história da plataforma de streaming. Um feito incrível. Ainda mais uma série sul-coreana, no mundo que é dominado por assinantes ocidentais. Mas calma, não é bem isso que eu quero falar. Round Six se passa na Coreia do Sul e conta a história de uma série de pessoas que, totalmente dominada por dívidas milionárias e praticamente impagáveis, decidem participar de um jogo. E nesse jogo, como você já deve pensar, elas só vão sair de lá ou campeãs ou mortas. Ou seja, elas vão pagar a dívida com a própria vida e disputar um prêmio milionário. E esse prêmio, ele fica grande desse jeito porque cada pessoa que morre é adicionado um valor. E o vencedor ganha o total da morte de todo mundo. Deu para entender? Então eu vou tentar ser mais didático. Cada pessoa que morre, ela gera um montante em dinheiro. E no final, depois que todos os vários concorrentes disputam, apenas uma pessoa vai levar todo o dinheiro das outras. Sacou como é que funciona? Enfim, como toda distopia, Round Six serve para uma coisa, para a gente refletir sobre a nossa realidade. Se você nesse momento acabou de pensar numa série de livros que virou filme e fez muito sucesso com uma atriz que já ganhou o Oscar, sim, você não está de todo errado. Evidentemente, o Round Six ele lembra um pouquinho Jogos Vorazes. Ele também lembra um pouco Battle Royale, que é um livro japonês que virou um best-seller mundial. Só que em Battle Royale, o que acontece? É um bando de estudante que é colocado numa ilha e se colocam lá para se matar. E apenas um vai sair vivo. Em Jogos Vorazes é a mesma coisa. São pessoas que são colocadas numa arena e vão se matar para apenas uma sair vivo. Round Six segue essa premissa. Mas tem alguma coisa muito diferente entre esses produtos da cultura pop. Enquanto em Jogos Vorazes e Battle Royale é um estado autoritário que coloca essas pessoas para se enfrentar lá, é claro que em Jogos Vorazes a gente tem uma crítica muito grande aos reality shows e tudo mais. Mas Panem é um estado autoritário que escolhe essas pessoas lá nos distritos e as obriga a estarem ali. A mesma coisa acontece em Battle Royale. A República do Japão, da Grande Ásia Ocidental, esse que é o nome certo, seleciona os jovens de uma turma na escola e coloca eles lá. Eles não têm escolha sobre isso. E eu estou enfatizando escolha porque Round Six traz um elemento muito diferente dessas outras duas produções. Round Six fala de pessoas que escolhem estar nesse jogo. E além, quem promove tudo isso não é um Estado autoritário, mas sim uma empresa privada, ou uma junção de empresas privadas que se unem para colocar essas pessoas lá. E elas aceitam, elas são convidadas e elas vão de livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Mesmo que seja difícil a gente falar de livre e espontânea vontade com pessoas que estão atormentadas e desesperadas por conta de grandes dívidas. Assim como a maior parte das pessoas, eu também fiquei encantado por Round Six. E eu também tava que nem aquele meme, sabe? Dos 80% eu falava de Round Six e os outros 20% eu torcia pra alguém falar sobre Round Six pra eu também poder opinar. Eu fiquei assim, vendo meme de Batatinha 2-3, e eu consumi esses 9 episódios e fiquei pensando o tempo todo. Só que à medida que eu fui me aprofundando na série, fui vendo cada um dos capítulos, começou a me vir uma pergunta assim. Beleza, essas pessoas estão indo pra um jogo onde elas vão sair mortas, mas Round Six é sobre o quê? Qual é a mensagem que essa série sul-coreana quer passar? E eu comecei a refletir sobre isso e tentar fazer algumas conexões. Eu vou tentar responder tudo isso aqui. Meu nome é Luiz Prisco e esse é o meu canal. E antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, também se inscreve no canal e ativa o sininho, assim cada vídeo novo você vai ser notificado. Para começar, eu preciso fazer um aviso logo de cara. Esse vídeo tem spoilers. Eu não consigo fazer essa análise sem revelar vários momentos da série, diálogos e cenas. Então, eu vou de novo deixar esse aviso. Tem spoiler. E se você quer continuar a partir daqui, é por sua conta e risco. Diretor, coloca aí um aviso de spoiler. Eu vou começar esse nosso papo, essa nossa reflexão, lembrando um pouco sobre a Coreia do Sul. Esse país ele é sempre citado quando a gente vai falar de países que se desenvolveram economicamente. Nas décadas de 80 e 90, a Coreia do Sul teve índices de crescimento gigantescos, muito baseados na industrialização desse país. E aí grandes empresas como a Hyundai, Samsung, LG viraram
empresas globais. Inclusive eu estou gravando esse vídeo de um celular da Samsung. Isso não é publi, mas poderia ser, não é mesmo, Samsung? O que eu quero dizer é que toda vez que vai se falar de um país que teve um grande desenvolvimento econômico, a Coreia do Sul sempre é lembrada. E não é à toa, de fato ela teve índices econômicos muito relevantes, ela mostra alguns modelos de desenvolvimento que são interessantes para países hoje dito emergentes. Mas ok, esse vídeo não é sobre economia, mesmo que ele também seja. Por isso que eu acho importante fazer essa contextualização. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 1% da população sul-coreana acumula 12,2% de toda a riqueza do país. É um dado de desigualdade grande. Claro, é menor do que o do Brasil, porque aqui no Brasil as coisas são realmente infinitamente desiguais. Mas ainda é uma desigualdade muito presente. E por que eu estou falando desses dados e desses índices econômicos e dessa ideia da economia da Coreia do Sul? Porque a indústria do entretenimento ela foi uma das grandes apostas da Coreia do Sul para se tornar um país rico. Só que ao mesmo tempo, essa mesma indústria tem apresentado duras críticas ao modelo de desenvolvimento econômico e social que o país asiático implementou. Se você acha que eu estou viajando, fica calmo. Eu vou explicar. Acho que à medida que eu fui falando isso, certamente você lembrou de Parasita. A não ser que você tivesse isolado numa gruta, que eu tenho certeza que você não estava, porque você está acompanhando esse canal. Tudo bem, esse canal não existia em 2020, mas enfim. A questão é que Parasita ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar de 2020. E Parasita, se você der uma olhada com calma, não é só uma série de uma coisa meio exótica de uma família que fica infiltrada dentro da casa da outra. A grande mensagem ali em Parasita é uma crítica à desigualdade social que tem na Coreia do Sul. Afinal de contas, enquanto uma família tem muito dinheiro para viver numa casa e contrata pessoas para trabalharem assim como serviçais, literalmente para elas, nessa casa delas, essas pessoas que são contratadas vivem uma vida de miséria e precisam ficar ali tentando dar golpes para sair daquela miséria toda. Eu vou dar um spoiler de Parasita, gente. Enfim, se você não viu, você que está perdendo tempo. Mas bom, vocês lembram, né? Que enquanto te caiu uma tempestade e todos estavam no conforto do lar da Casa Grande, lá na favela onde eles moravam, né? Onde os trabalhadores da casa moravam, estava tudo alagado. Então, a Parasita ele traz muito fortemente essa crítica à desigualdade social que tem na Coreia do Sul. Round Six está inserido exatamente nesse modelo de produção audiovisual sul-coreana que tenta trazer uma crítica econômica, política e social. E isso fica muito claro quando você vai acompanhando o desenvolvimento da série. Tem uma crítica muito bem construída ao longo dos 9 episódios da produção. Round Six é uma série que critica completamente o conceito de meritocracia. Antes de você começar a falar que eu tô viajando, que eu não sei do que eu tô falando, que eu tô tentando politizar tudo e que, sei lá, eu tô problematizando algo que não deveria ser problematizado, eu te convido a refletir um pouco sobre alguns momentos que a série mostra. Round Six traz uma trama paralela sobre um grupo que está infiltrado lá, que é formado por um dos trabalhadores do jogo, né, pelo pessoal que comanda o jogo, aquele povo que tem quadrado, triângulo e bola na cara, que eles traficam órgãos. E eles usam um médico para isso. E o que eles fazem? Eles passam para esse médico o que vai ser a prova. Esse médico já sabe mais ou menos, tenta garantir um jeito dele sobreviver. Eles escolhem um corpo lá das pessoas que morreram naquela prova, vão lá, tiram os órgãos, enfim, mergulham, entregam num barco lá e beleza, vendem e ganham isso. Eles são descobertos. E aí você vai lembrar o que é aquele moço lá, o gerente do jogo, aquele que tá lá com a máscara preta, a roupa toda preta e tudo mais. Você vai lembrar claramente o que ele fala. Pouco me importa se vocês traficam órgãos ou se vocês comem esses órgãos. O que vocês não podem fazer é tirar o princípio da igualdade que norteia esse jogo. E ele assassina todos eles. O princípio da igualdade que ele está falando aí é a ideia de que eles vazavam informações para o médico. E assim o médico podia ter vantagem nas provas. Vocês conseguem perceber que aí está se construindo muito uma ideia do que representa a meritocracia? A meritocracia é um modelo que é muito à base do sistema capitalista atual. A partir desse conceito de que todas as pessoas estão iguais no início, vai ganhar aquele que tem mais mérito. Só que dá pra gente entender vários problemas nisso aí. Um deles é o seguinte: como que a gente vai garantir igualdade de oportunidades? Basta que nenhum daqueles participantes do jogo saiba qual vai ser a prova, todos serão pegos de surpresa, colocam eles em patamares exatamente iguais? Existe uma frase que pode uma interpretação sobre isso que fala o seguinte: iguais devem ser tratados como iguais e desiguais devem ser tratados como desiguais. O que isso coloca? Que essa simples noção de que você colocou todo mundo no mesmo lugar, partindo do mesmo ponto, não significa exatamente que as pessoas vão chegar lá e que o vencedor será aquele pelo mérito. Vamos pegar um exemplo da série. Como o senhor idoso vai competir com um homem muito mais novo e atlético que ele numa prova física? Algumas pessoas podem argumentar que as provas são variadas e por isso elas tentam igualar, né?
equilibrar as deficiências, ou seja, uma prova prioriza o físico, outra prioriza o intelecto, outra prioriza a estratégia e assim vai. Acontece que a crítica aqui é que nessa noção de meritocracia, a gente nunca está de fato partindo do mesmo princípio todos iguais. Porque uma pessoa pobre e uma pessoa rica, obviamente, elas não estão no mesmo patamar de igualdade. Enquanto uma pessoa não tem comida na mesa, ela tem que batalhar desde muito cedo para conseguir se sustentar e tudo mais, uma pessoa rica, ela não precisa. Ela tem esse acesso, ela tem uma boa alimentação, ela pode se dedicar a vida inteira ao estudo. Então é muito mais fácil para ela, por exemplo, chegar a uma universidade do que uma pessoa pobre. Vocês vão lembrar que o Sang-Yo, ele é o orgulho do bairro dele, por quê? Porque ele conseguiu chegar na universidade, ele superou todas aquelas dificuldades que aquela condição social colocava para ele. Ao contrário do seu parceiro, do seu amigo de infância, o Jin-Woo. Mas eu vou falar sobre os dois mais para frente. Nada disso, eu vou falar agora. Vocês lembram que no último capítulo, o Sang-Yo, e eu não sei se eu tô falando certo, gente, porque assim, desculpa, mas o meu coreano não é avançado. Então eu tô tentando reproduzir o que eu li lá do nome dos personagens. Esse Sang-Yo, aquele homem horrível, que eu simplesmente queria destruir ele durante todos os 9 episódios, que eu fiquei com um ódio dele. O Sang-Yo e ele e o Ji-Woo no último episódio, eles têm um confronto muito grande. E o Sang-Yo fala assim vai falando pra ele que ele fez tudo que ele podia fazer pra conseguir, que ele era um cara muito bom, muito inteligente e tal. E o Ji-Woo fala pra ele, bom, você tá aqui comigo, sou um idiota. Então, se você tá aqui comigo, isso mostra o quanto é falho esse sistema que você mesmo acredita. O Sang-Yo tá ali representando a meritocracia. Tem uma hora que ele é claro nisso, ele fala assim, eu cheguei aqui porque eu mereci. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Essa frase, ela representa o conceito de meritocracia. Eu cheguei aqui porque eu mereci. E ela é um pouco cega para olhar todo o contexto ao redor dela. Pegando uma coisa aqui, trazendo para a sociedade no Brasil. Pessoas brancas e pessoas pretas, elas têm as mesmas oportunidades, mesmo que elas estudem, por exemplo, na mesma escola, elas são socialmente tratadas iguais. Pessoas cis e pessoas trans, mesmo que elas tenham estudado no mesmo colégio, elas têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, na vida e sociedade, elas passam pelas mesmas vivências e experiências? Acho que a resposta é meio evidente que é não, né? A socióloga e professora da FGV, Silvia Viana, escreveu um livro chamado Rituais de Sofrimento. Eu estou trazendo essa obra aqui porque eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouco essa relação que eu estou tentando fazer. Silvia Viana, nesse livro, ela argumenta que os reality shows eles reproduzem os mecanismos do mercado de trabalho e que eles trazem a noção de que a eliminação ela se representa também para o trabalhador. Eu vou tentar sintetizar o que eu entendi do livro dela. A Silvia Viana defende que, enquanto no reality show a noção de eliminação, ou seja, as pessoas não ganha não aquele que é o melhor ou que é o mais bem preparado, ganha aquele que não é eliminado. Se repete muito nas práticas do mercado de trabalho e dos processos seletivos do mercado de trabalho. Quer dizer, o ponto dela é falar que num reality show, por exemplo, ganha aquele que não é eliminado. No mercado de trabalho, ascende aquele emprego aquele que não foi eliminado. E os talentos, as ideias, as noções que ele precisa para não ser eliminado nesse processo, não necessariamente são as que tornam um melhor profissional. A autora expande esse argumento. E ela defende uma outra coisa, que a própria noção de eliminação do reality show, ela pode ser aplicada à vida real. Pode parecer viagem, mas pensa comigo. Quando uma pessoa é eliminada do reality show, ela é condenada à exclusão. Quando uma pessoa é eliminada do mercado de trabalho, sem as grandes proteções sociais e empregatícias que estão sendo destruídas ano após ano no nosso país, o que acontece com ela? Ela também entra na noção de eliminação, de desespero, de perda, de tudo. E quanto mais frágil socialmente for essa pessoa, maior o impacto disso nela. Eu sei que isso tudo pode parecer meio confuso e meio viagem, mas eu tô falando isso porque eu acho que ele se adequa perfeitamente à principal mensagem de Round 6, que é essa crítica contumaz à noção de meritocracia. Pode parecer muito viagem isso tudo que eu tô falando. Acontece que foi muito assim que eu interpretei essa série. Eu enxerguei Round 6 como uma grande crítica à meritocracia e à própria noção do mercado de trabalho. Pensa só comigo, essas pessoas disputam um jogo no qual elas estão ali para arriscar a própria vida. E a riqueza gerada no jogo é a riqueza gerada por elas, ou seja, pela morte delas. Isso não lembra muito a vocês do mercado de trabalho, onde o trabalhador gera riqueza para o capitalista ou para o dono da empresa e tudo mais, e recebe uma parte disso. Já que o grande ponto é a crítica da meritocracia, eu acho que a metáfora que a série traz para exemplificar tudo isso é exatamente um processo seletivo, gente. Eu sei que você deve estar pensando que eu estou viajando muito. E
talvez eu de fato esteja. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, pensa comigo, você tem um grupo de ricos que observa tudo isso e que vão decidir ali, mais ou menos, apostam em quem vai ser o campeão. Abaixo dele você tem uma pessoa que consegue gerenciar todo o processo. E abaixo dessa pessoa você tem pessoas que fazem a coisa acontecer. É uma espécie de recrutamento de empresa, é completamente um processo seletivo, onde você entra com, sei lá, 187 pessoas, ou melhor, né, 456, como é o caso da série, e apenas uma vai sair empregada. E essas todas foram eliminadas desse processo. Para mim é muito claro que a metáfora que a gente está vendo ali é a metáfora de um processo seletivo de uma grande empresa. No ato final, Round 6 mostra o senhor, revela quem ele é, né? Revela que aquele cara, na verdade, é o fundador do jogo. E quando ele está tendo confronto ali com o Jinwoo, ele pergunta por quê. E o senhor, né, o jogador 001, ou Ilo não, ou Linan, não lembro agora de cabeça a pronúncia certa do nome dele, ele é muito específico no que ele fala. Ele fala que, bom, ele tinha muito dinheiro, nada mais o divertia, então ele e seus amigos decidem criar um jogo para oferecer uma oportunidade às pessoas. Percebe como essa noção está sempre presente em todos os diálogos, seja do antagonista e seja do protagonista. Para arrematar isso que eu estou pensando, eu queria falar que eu acho que todo esse sucesso de Round 6, ele não está só ligado a essa estética violenta, porque aqui a violência, ela é um signo. Ela tem uma função na trama, ela não está ali só para, sei lá, criar um fetiche aos olhos, ou como a própria série defende o fetiche do desejo. E sim, eu sei que o primeiro comentário que vai vir aí é que eu sou um comunista e que eu quero tomar os meios de produção. Eu não vou ficar aqui estendendo defendendo isso. E nem debatendo sobre se Round 6 é de esquerda ou de direita. O que eu quero dizer é que sim, esses elementos de economia política eles estão muito presentes na base do discurso de que o Round 6 quer passar. E, gente, quer você goste ou não, Round 6 é uma grande crítica à meritocracia.